Sobre o sensacional assalto praticado hoje de manhã. A evolução do telejornalismo no Brasil reflete mudanças tecnológicas, sociais e culturais, que moldaram a maneira como as notícias são produzidas e consumidas. Nos primeiros anos da televisão brasileira, na década de 1950, os telejornais eram gravados em filmes de cinema, o que limitava a velocidade de entrega das notícias ao público. Durante os anos 1980 e 1990, o telejornalismo brasileiro acompanhou a crescente modernização tecnológica, com a introdução da cor na televisão, o uso de satélites para transmissões ao vivo e a ampliação das coberturas internacionais. Esse foi também um período de consolidação dos correspondentes internacionais, que passaram a trazer notícias e coberturas especiais de eventos históricos ao redor do mundo. A Rede Globo teve um papel crucial, pois investiu em qualidade técnica, construção de cenários mais dinâmicos e desenvolvimento de uma linguagem jornalística que equilibrava agilidade e profundidade. Nos anos 2000, com o avanço da internet, o telejornalismo passou a enfrentar o desafio da necessidade instantânea de consumir notícias, e a Rede Globo e outras emissoras precisaram se adaptar ao perfil de uma audiência que buscava informações em tempo real. Esse contexto trouxe uma linguagem mais ágil e uso de recursos gráficos e interativos, integrando a TV com plataformas digitais. A estrutura dos telejornais se tornou mais visual e menos formal, em resposta às novas expectativas do público. Para entender como essas mudanças ocorreram e a importância delas para o telejornalismo brasileiro, conversamos com Júlio César Fernandes, supervisor executivo de operações da TV Globo. Nos primeiros anos, a primeira década do telejornalismo brasileiro era baseado realmente quase que um rádio na televisão. Com o tempo, houve uma evolução. Por meio do avanço da tecnologia, a forma de se consumir televisão também mudou. E as emissoras precisam avançar. O que a gente entendia como televisão, como um eletrodoméstico no meio da sala, não existe mais. Hoje a gente consome televisão na internet, no streaming, pelo celular. A gente está numa geração do que eu chamo de my time, geração do meu tempo. As pessoas consomem o que querem, quando querem, como querem e na velocidade que querem. E durante todas essas mudanças, um grande nome aparece no jornalismo brasileiro, Glória Maria, que se tornou um ícone incontestável. Viemos até o Rio de Janeiro para conversar com o Luiz Costa, produtor do Globo Repórter e grande amigo de Glória Maria, que nos trouxe para dentro da rotina vivida por eles no telejornalismo brasileiro. É muito difícil imaginar o jornalismo sem a Glória Maria, o jornalismo do Brasil sem a Glória Maria. É muito difícil imaginar a TV Globo sem a Glória Maria. Hoje é difícil imaginar o mundo, por isso que eu falei ainda há pouco, que ela ainda está viva e a gente acha que ela ainda está em algum lugar, gravando, está viajando. Mas se ela não tivesse existido, eu acho que a gente teria demorado muito mais para ter essa diversidade que a gente teve na TV, que a gente hoje tem na TV. Acho que a gente teria demorado muito mais. Eu acho que o nosso jornalismo ainda estaria um pouquinho mais atrasado ou teria demorado mais tempo para chegar ao que era hoje. Acho que a Glória ela contribuiu muito para esse jornalismo moderno que a gente tem hoje. A Glória sempre foi uma mulher muito moderna. Como uma das primeiras mulheres negras a ocupar uma posição de destaque no telejornalismo da Globo, ela quebrou barreiras e pavimentou o caminho para a diversidade e representatividade na mídia. Sua presença nas coberturas internacionais, reportagens especiais e programas de grande audiência, como o Fantástico, exemplificam o compromisso de levar ao público história de relevância global e de humanizar o jornalismo com sua autenticidade. O impacto dela foi para as gerações seguintes ensinar a ter esse jornalismo de alma, de contato, de sentimento, né? Porque antes o jornalismo ele era um pouco mais frio, mais rígido, aquele repórter que era mais radialista, né? Que falava mais firme. E a Glória ela quebrou esse padrão. Eu acho que a Glória ela trouxe pra gente esse jornalismo mais leve, mais solto, mais próximo do telespectador, principalmente, e do entrevistado. Então, eu acho que ela trazia mais a alma do entrevistado e levava isso para casa do telespectador. I'm not the leader of the band, by the way. No? Yeah, everybody calls me the leader of the band. I'm just the lead singer. Okay, and no, there's no such thing. I'm not the general or anything. We're all four equal people, four members, and they seem to call me the leader of the band, but I'm just a lead vocalist. Difícil, né, ser líder do Queen, quer dizer, você tem problema de relacionamento com os quatro por ser o líder do grupo? This time, yes, I am the leader of the group, yes. A trajetória de Glória Maria no telejornalismo é uma peça fundamental para entender a evolução da televisão brasileira
e o impacto transformador da sua presença em um meio tradicionalmente marcado por barreiras raciais e de gênero. Ela foi pioneira em diversos assuntos, ela foi a primeira jornalista a fazer, a primeira mulher negra a fazer diversas reportagens que nunca antes tinham sido feitas aqui no Brasil por uma mulher negra. Ela é quase que onipresente, né? Foram várias as vezes que ela foi a primeira em muita coisa. Ela foi a primeira repórter. Olha que curioso, o nome do programa é Globo Repórter, só que não tinha um repórter específico. E ela passou a ser a repórter especial do Globo Repórter, uma repórter fixa no Globo Repórter nos anos de 2010. Ela foi a primeira repórter fixa no Globo Repórter também. Então ela foi pioneira em diversas formas. Ela sempre desbravou tudo, ela nunca teve medo. Quer dizer, ela tinha medo, ela falava que ela tinha medo, mas ela tinha muito mais coragem. Então ela ia sempre caía, encarava de frente. Os atletas jamaicanos eram corajosos, eles não tinham experiência, mas eles tinham ousadia. Bem, eu não tenho nem experiência, nem ousadia, nem coragem e o pior, eu não sei dirigir e vou ter que controlar esse carrinho. Bom, minha Nossa Senhora da Glória, vamos lá, vou lá, hein? Seja o que Deus quiser. Nos anos 1970 e 1980, quando o telejornalismo ainda seguia um padrão rígido e formal, Glória Maria desafiou as normas e trouxe uma nova perspectiva para a reportagem e a cobertura jornalística. Ela ficou conhecida por sua capacidade de realizar entrevistas e coberturas que iam além do script convencional, com um estilo próprio que humanizava o jornalismo. Sua cobertura de eventos históricos, como a Guerra das Malvinas, as eleições presidenciais nos Estados Unidos e visitas a locais culturalmente significativos, como a Índia e o deserto do Saara, ampliou o papel dos jornalistas brasileiros no cenário internacional. Durante o auge do programa Fantástico, nas décadas de 1980 e 1990, Glória tornou-se uma referência em reportagens especiais e documentários. Nessas coberturas, Glória transportou o público para diferentes realidades e promoveu uma maneira de contar histórias. Ela entrava na casa das pessoas, do telespectador, como uma amiga, como uma vizinha, como uma parente, como uma pessoa que estava ali, vem cá que eu vou te mostrar. Olha que maneiro que é aqui a viagem que eu estou fazendo aqui para o Turquemenistão. Ela viajou para diversos países. Registros dizem que ela foi para 100 países, mas ela, na entrevista para o Mano Brown, disse que foram muito mais, que foram 160 países que ela... No mundo temos hoje 193 países. Se ela foi para 100 ou 160, é um número absurdo de países que ela cobriu. Cada viagem que ela fazia parecia que era a primeira viagem da vida dela. Cada viagem que ela fazia era como se o telespectador estivesse fazendo essa viagem. Aquele telespectador mais humilde, que está lá no interior do Pará, que nunca saiu dali daquela cidadezinha do interior do Pará. Então é como se aquela pessoa que está lá na cidade do interior do Pará estivesse indo para o Turcomenistão, ou para o Azerbaijão, ou para onde quer que fosse. O que mostra também uma reportagem participativa. Ela passa a ser parte da história, é a história em primeira pessoa. Porque ela levava aquela pessoa para lá e trazia as mesmas curiosidades que aquela pessoa tinha. Eu acho que é assim que ela aproximava o público da reportagem dela, porque ela levava a pessoa e trazia as mesmas curiosidades que a pessoa teria se estivesse no mesmo lugar que ela. E todas as casas estão assim, olha, fechadas. Parece uma cidade fantasma. Mas ali, tem uma casinha iluminada. É sinal de que deve ter gente, não é? Vamos até lá para ver quem é que consegue viver, quem é que mora nessa época do ano num lugar como esse. Então, eu acho que isso que era o mais forte nela. A Glória, ela viajava, trazia a reportagem, mas ela investigava com um olhar curioso de uma criança ali, de uma pessoa que nunca esteve fora ali do Brasil, que nunca esteve, que está ali pela primeira vez. Ela ingressou na Rede Globo em 1971, em uma época em que a presença de mulheres e pessoas negras no jornalismo televisivo era rara e carregada de estereótipos. Desde então, sua carreira de mais de 5 décadas representa uma quebra contínua de paradigmas no telejornalismo brasileiro. Sua trajetória na Rede Globo, repleta de reportagens impactantes e uma carreira internacional de sucesso, inspira não só profissionais da área, mas também futuras gerações de jornalistas. O legado dela é eterno, isso sem dúvida. E hoje nós temos uma diversidade muito maior na TV.
gente tem outras jornalistas negras, já há algumas décadas a gente já tem outras mulheres negras trabalhando no jornalismo, mas a Glória, ela foi sim uma das primeiras, e isso trouxe sem dúvida nenhuma a noção para as pessoas que estavam de casa que elas poderiam chegar naquele lugar. Na época da Glória, no começo da Glória, quando a Glória ia com o blackzinho dela, ou quando ia com o cabelo bem curtinho e entrava no ar, a gente não tinha ali o celular para gravar a reação das crianças vendo isso. Mas quantas crianças não se sentiram representadas? Pô, olha o blackzinho dela, eu posso ir com o blackzinho também, que é um blackzinho bonito e vai ficar bonito porque a Glória está ali na televisão representando a beleza de uma mulher negra ali na televisão. Mick Jagger, que é um autógrafo, e eu, claro, como fã, né, também não podia esquecer. Mick, it's possible you sign for me? Thank you. Okay? Thank you Thank you. a lot. Thank I love you. Muito obrigado. Aí eu, pelo menos, consegui. É isso. Glória Maria pro Jornal Nacional. Bye. Uau! A Maitê é estudante de jornalismo e contou para nós qual a influência que a Glória teve nas escolhas de carreira dela. Bom, eu sinto que a forma de fazer jornalismo da Glória é muito único. Então ela tinha uma simpatia, uma forma de passar clareza para os telespectadores que, assim, eu acho que ninguém vai conseguir fazer que nem ela, né? Então, assim, tô estudando e quero crescer para me tornar como ela um dia. Eu sinto que ela, como pessoa, ela passava essa clareza, essa transparência. Eu falo agora, 4 anos se passaram, 5 anos desde que eu tomei a decisão de cursar jornalismo, e, infelizmente, a gente ainda não vê muitos rostos, né, de mulheres ali pretas. Mas, assim, eu não posso falar que nada mudou. Vem mulheres aí crescendo, ainda mais, podemos até trazer de exemplo a Maju, que começou ali apresentando o Jornal do Tempo, e hoje, assim, ela é um grande fenômeno ali, né. Então, a Glória, ela só reitera ali a questão da representatividade, né? É um caminho ali que eu quero seguir. Glória Maria não foi apenas uma repórter. Ela foi um símbolo de inovação e de evolução do telejornalismo brasileiro. Glória Maria foi realmente um ser de luz ali que entrou no meu caminho. Antes de eu me tornar a Maitê, alguns nomes ali, eles foram peneirados, né? Que o legado dela vai além da vida dela nesse plano. Minha mãe pensou muito em Glória, a Glória Maria, a minha avó pensou em Maria Júlia. A gente aqui tá agora conversando sobre ela após a morte dela, então mostra a força que ela tem. E que ela encarava, ela chegava, ela batia de frente, ela perguntava. O The New York Times, quando fez o obituário dela, após obviamente a morte dela, deu quase meia página do jornal para ela, mostrando a força, a relevância dela para a nossa história. O Fantástico, no domingo pós a morte, mudou o nome para Fantástica. E realmente ela era fantástica. Verdade também era uma coisa que ela gostava de falar muito, né? Ela era de verdade, ela gostava de trazer a verdade. Ela falou para o Mano Brown que jornalismo é a arte de encontrar e conhecer pessoas. E esse legado dela vai ficar para sempre. Só que ser quem eu sou não tem posicionamento maior do que esse. Dizer uma palavra para os brasileiros. Michael, tell something for the Brazilian people, please. I love you, Brazil. Thank you very much. I love you too. Thank you. Obrigada. Eu tô tremendo. É normal. Eu seguro você ou não? Não, respira. Vamos fazer uma contagem. De quanto? De quanto pra quanto? 4, 3, 2, 1. Peraí. Só inclina. Eu me inclino? Só isso. Olha pra frente. Vira fundo. Quanto mais tempo você ficar aqui, pior vai ser. Ok, então vai, então vai. Isso aí. Vambora, então. Vamos fazer isso. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Go, 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 go. Go, 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 go. Uau! Aqui a gente tem a sensação de estar voando. Dá pânico, dá medo, mas agora aqui é maravilhoso. Olha, Uhul!